Oi, meu nome é Gabriela, você está aqui para outra aula de arte. Hoje nós vamos falar sobre a fotografia como fonte de expressão artística. Na página 16, começamos com algumas perguntas. Você considera que a fotografia que estudamos até agora se encaixa nesse capítulo como expressão artística? E sobre essa imagem que você está vendo aqui, quais as sensações ela desperta em você? O que você imagina que seja a fotografia artística? Na página 17, nós encontramos uma definição do que seria a fotografia artística. Nesse campo, o fotógrafo não se preocupa em representar a realidade, mas sim em colocar os seus sentimentos de uma forma não convencional. Ele tenta imprimir nas imagens seus pensamentos e emoções. Muitas pessoas acreditam que somente ter uma câmera te torna um fotógrafo, mas isso não é verdade. Tudo depende da individualidade, do olhar apurado e da sensibilidade do artista para criar imagens que nos despertem as diversas emoções. Nesse caso, da página 17, temos dois exemplos. Uma fotografia que mostra o contraste entre luz e sombra, trazendo uma profundidade, e uma fotografia subaquática, gêneros completamente diferentes. Vários artistas se valem dessa perspectiva fotográfica para mostrar a sua visão de mundo, como, por exemplo, Araquém Alcântara ou Sebastião Salgado. Nas nossas atividades, na página 18, você vai experimentar como é ser um fotógrafo. Pesquise sobre um profissional da área que seja um fotógrafo famoso. Pode ser brasileiro ou do meio internacional. Pesquise, por exemplo, como esse profissional começou na carreira artística. Ou quais são os seus trabalhos mais impressionantes. Quais os temas ele gosta de abordar e quais são criticados por ele. Na página 19, você encontra alguns conceitos técnicos. O segredo da fotografia está na luz. A luminosidade captada pela câmera traz diferentes visões de como o artista gostaria de demonstrar alguma coisa. Para isso, dentro da câmera existe um dispositivo chamado de diafragma. Ele vai proporcionar a abertura, ou seja, o quanto de luminosidade vai entrar ou não através dela. Assim, cada fotógrafo controla o obturador e pode mudar as suas preferências para registrar alguma coisa. Assim como muitos artistas podem trazer o foco de um lugar para outro, trazendo assim um destaque maior a algum objeto da imagem. Na página 20, começamos a falar sobre composição, e você vai encontrar a regra dos terços. Composição nada mais é do que a forma como o artista utiliza para colocar os elementos dentro da sua imagem. A disposição em que estes consistem para que fique uma imagem harmoniosa. Já a regra dos terços mostra a disposição desses objetos na cena. É como se dividíssemos a imagem com duas linhas verticais e duas linhas horizontais. Essa regra pode ser usada em fotografias no âmbito de paisagem, na horizontal, ou em fotografias no estilo retrato, na vertical. Na página 20, você encontra mais dicas de como utilizar a regra dos terços, ou seja, utilizando os pontos de intersecção entre as linhas da vertical e da horizontal para criar pontos de interesse. Essa mesma regra pode ser utilizada para clicar paisagens. Agora que você já aprendeu um pouquinho mais sobre a fotografia, na página 22, nós encontramos algumas atividades. Observando essas três imagens, pense, o que elas têm em comum? Ou como elas são compostas, quais objetos aparecem em cada imagem? Na página 23, é a sua hora de fotografar. Vocês podem utilizar o celular ou uma câmera fotográfica. Escolha um tema de sua preferência e vamos lá. Não se esqueça de utilizar a regra dos terços. E claro, vamos pensar sobre sua prática. Não esqueça de anotar quais são os pontos que você achou mais importantes, quais os mais difíceis e quais os pontos positivos dessa atividade. Com essas imagens em mãos, você pode criar até um portfólio, um blog ou alguma coisa desse gênero com a sua turma. Ainda na página 23, encontramos a luz na fotografia. A luz é muito importante para os fotógrafos, pois ela consegue dar cor, profundidade ou até mesmo algum efeito sobre a imagem que deva ser clicada.
Não existe uma regra obrigatória para isso, mas é interessante que você trabalhe com vários tons, luz natural, luz artificial, em diversos momentos do dia, para que você perceba essas nuances se mesclando em frente à sua câmera. Na página 24, encontramos exemplos desse tipo de luminosidade na fotografia. Desde fotos de paisagens, como fotos de pessoas a céu aberto. Outra coisa importante na fotografia é o enquadramento, aquilo que gostaríamos de representar como um primeiro ou segundo plano. Assim, você deve prestar sempre atenção no objeto que deseja representar. Se quer que ele fique mais centralizado, aproxime-se. Se você gostaria de mostrar mais a paisagem, fique mais distante. Na página 25, começamos a analisar algumas imagens. Como, por exemplo, quais objetos aparecem inteiramente na imagem, quais estão em segundo plano. Os do segundo plano aparecem focados ou desfocados? São representações inteiras ou pequenas partes de algum objeto? Os cenários e a sensação visual da fotografia também são muito importantes. Ao focalizar nos detalhes, o fotógrafo pode encontrar uma nova perspectiva. Agora que você já tem mais dados sobre a fotografia, principalmente sobre o enquadramento e a luminosidade, na página 26, vamos fotografar novamente. Não se esqueça de compartilhar suas fotos até mesmo em rede social. Você pode se tornar um grande fotógrafo. Para encerrar, temos nosso banco de dados. Você aprendeu aqui que existe um jeito de fotografia não convencional. Explique com suas palavras o que isso significa. Na página 27, temos os princípios básicos da fotografia. Não esqueça de ligar as colunas. Na questão 3, não se esqueça que existe uma regra para a composição de todas as fotografias. Utilize o espaço em branco para desenhá-la. E depois faça um esboço do que você gostaria de fotografar. Para relembrar a história da fotografia, na página 28, associe cada imagem com um pequeno texto. Lembrando assim de como foi o desenvolvimento, desde a câmera escura, o daguerrótipo, as pequenas câmeras digitais, até mesmo as portáteis. Na questão número 5, vamos refletir um pouco sobre o trabalho do artista. Algumas pessoas acreditam que basta ter uma câmera para ser fotógrafo. O que você pensa sobre isso? E para finalizar, não vamos esquecer da questão da luz. Na questão número 6, cite 3 dicas de jogos com a luz. Então é isso, pessoal. Essa foi a breve história da fotografia. Tchau, até a próxima!